Ei. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar, beber dessa fonte que está aqui logo. Eu acabei de fazer um ato profético para mim mesmo, para minha família, porque eu acho que já há uns 3 anos nós temos bebido da fonte que jorra do trono do Senhor, que passa por essa igreja aqui. Deus tem nos abençoado muito mesmo, desde aquele dia em que minha esposa, em contato com o pastor Barbosa, para um congresso lá em Águazinha, onde nós pastoreamos, e querendo uma pessoa para ir ministrar lá, e o pastor Barbosa disse assim: eu tenho uma pessoa, e indicou a pastora Albânia, e de lá para cá, nunca mais deixamos de nos ver e de alimentar uns aos outros, ser alimentado aqui. Então eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, da igreja Ebenezer, de cada irmão aqui, que nos trata com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, pastor Vanderlei, pastor Albânia. E é isso. E vamos continuar bebendo dessa fonte aqui, sempre jorrando de vocês para nós. E nós também queremos ser bênção na vida de vocês. Amém? Como eu já falei, aí pastor Maurício já foi apresentado aqui. Nós pastoreamos a Igreja Batista lá em Águazinha, na rua Judite, já há um bom tempo. E está aqui presente parte da minha família. Riqueza de Deus para mim. Eu não sei como descrever as bênçãos de Deus na minha vida através da minha família. E tudo isso eu agradeço a Deus, devo a Deus, mas também eu devo a uma mulher muito sábia que Deus colocou ao meu lado, a minha esposa, a pastora Cátia. Amém? Fique em pé, amada. Aí dela, né, Deus nos abençoou com 2 lindas filhas. Daisy não está aqui. De Daisy vieram 4 lindos netos: Laura, Vívia, Daniel e Isaac. E de Vanessa, está ali, fique em pé, Vanessa. Deus tem me abençoado muito. Está ali meu genro Júnior, fique em pé, Júnior. Meu neto Nicolas, que veio de Vanessa, né? Tá ali. Agora, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que me tem dado, não sei contar, mas eu quero dizer a Ti, Senhor, receba essa linda salva de palmas que vai ser dada pelos meus irmãos aqui, quando eu estiver te apresentando a minha netinha mais nova, Elisa. Fique em pé, Débora, levanta ela, Débora. Obrigado, papai. Não é sobre isso que o Espírito Santo está me falando para falar hoje à noite, mas eu quero compartilhar com vocês aqui como motivação para que vocês continuem servindo ao Senhor. Porque se vocês continuarem servindo ao Senhor com destemor, com alegria, com empenho, saiba que Deus fará com vocês coisas magníficas. Porque está escrito assim: o que é que se faz com o homem ou com a mulher cuja o rei deseja honrar? O que é que se faz? Abençoa, coloca ele ou ela em cima do cavalo real, e que saiu desfilando pelas ruas, e os outros vão gritar. Deus vai designar alguém para gritar assim a seu respeito: esse aí o homem que teme ao Senhor. Olha aí o que se faz com o homem ou com a mulher que teme ao Senhor. O Senhor coloca em posição de glória, de graça, porque Ele faz. Amém? Glória a Deus por isso, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Mas, queridos, e também eu quero agradecer a pastor Vanderlei, pastor Albânia, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui ministrando para essa amada igreja.
e isso aqueceu tanto o nosso coração. Vocês não queiram nem imaginar como o nosso coração foi aquecido esses dias de meditação, diante de tudo que Deus quer que a gente fale. Creio que eu já agradeci a todos e agradeço a Deus sobre todas as coisas por estar aqui. Mas, querido, quando o pastor Vanderlei me falou, disse: pastor, para o senhor levar a palavra, a mensagem, primeiro dia do aniversário da igreja, 6 anos de Ebenezer, um marco de transformação, de mudança, de cura, de restauração nesse lugar, e assim será. Eu disse: vamos lá, pastor. E Deus veio me revelando tantas coisas no meu coração, no meu espírito. Deus começou a me falar, e isso já há semanas desde que Ele me falou. Mas Deus me falou de uma forma muito especial, sexta-feira pela manhã, logo cedo, quando eu entrei ao meu quarto, e ali orando ao Senhor, conforme Jesus nos orienta, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, e ali secreto tudo teu pai fala. E eu apresentava ao Senhor, mostrando cada um de vocês que Deus conhece, o que é que Deus queria que eu falasse, diante do tema que nos foi falado: intimidade, fogo e paixão. E o Senhor disse assim: fale sobre uma noiva para um noivo exigente. Uma noiva para um noivo exigente. Fecha teus olhos. Pai, te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor está ouvindo as nossas orações, as orações que já foram feitas aqui. Mas, Paizinho amado, eu te peço, o Senhor me ajude a compartilhar de tantas bênçãos que o Senhor tem me dado durante esses dias de reflexão, que eu possa compartilhar segundo a tua vontade com os meus irmãos. Unge-me com o teu Espírito, me dá entendimento e sabedoria, que as minhas palavras não fiquem, Senhor, no raso do meu raciocínio, mas se aprofundem em ti, para que cada um de nós aqui venhamos a receber o que tu queres e o que o Senhor quer para cada um de nós. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor amado, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, Apocalipse versículo 19, capítulo 19. Versículo 7. Apocalipse 19, 7. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A sua noiva já se aprontou. E o Espírito Santo falou ao meu coração que esta noite Ele estaria nos trazendo uma palavra não para crentes, mas para a noiva do Cordeiro. Quem é noiva aqui, levanta a mão. Tem alguns aí que estão feitos às 5 nécia, imprudente. Vou perguntar de novo. Quem é noiva aqui, levanta a mão. Glória a Deus. O que é que nós entendemos? E por que entrelaçar a noiva com intimidade, com fogo e paixão? Porque tem tudo a ver. Imagine uma noiva sem intimidade com o noivo. É possível? Vai haver casamento?
Vai, sim ou não? Então, preste atenção. Se uma noiva sem intimidade com o noivo, não pode haver casamento. E o trato que Deus está colocando no meu coração para comigo e para com cada um de nós aqui, que se diz noiva do Cordeiro, não é no sentido de olhar de lado para o outro, mas de olhar para dentro de você mesmo, porque o trato é individual, o trato é em particular, no quarto fechado em secreto com o teu noivo. Diga aleluia. Você tem coragem de abrir o seu coração para o seu noivo? Você tem coragem de falar para ele das coisas íntimas suas? É isso que Deus quer. Mas, queridos, e por que o Senhor está falando assim conosco? Porque Ele tem projeto para a noiva. Ele tem coisas maravilhosas. E o texto que nós lemos diz que a noiva já se aprontou. Quero que você preste atenção. Ela não vai se aprontar, ela já se aprontou. Diga aleluia. Diga assim: eu estou pronta. Vamos usar uma linguagem de noiva aqui, mesmo nós, nordestino, macho. Diga assim: eu estou pronta. Estamos usando a linguagem de noiva, porque a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Agora prestemos atenção, porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E nós precisamos entender esse relacionamento que Deus assim quis que fosse. E Deus, quando eu estava perguntando isso a Deus, Ele me levou para o relacionamento de Yahvé, de Deus com Israel. Você sabia que o povo de Israel é a esposa de Jeová? É a esposa de Jeová. Eu quero ler Isaías 54, 5, só para a gente se familiarizar com o que a Bíblia está dizendo. Isaías 54, 5. Isso é o Senhor falando para o povo de Israel. Porque o teu Criador é o teu marido. Quem compreendeu? Deus tem uma esposa, e essa esposa chama-se Israel. Agora, o interessante é que essa esposa, ela foi e é adúltera. Pesado isso, né? Ela foi e é adúltera, porque ela desobedeceu e traiu o Senhor, adorando outros deuses. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, e você esteja sempre trazendo tudo para dentro de você como noiva, porque Deus está revelando algo para a sua noiva, e Ele quer algo dela. E uma das coisas que Ele quer da sua noiva é que ela seja fiel. Amém? Olha para teu irmão e diz assim: seja fiel. E o Espírito Santo me levou também a pensar e a refletir um pouco sobre aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ali tem umas conversas interessantes. Jesus chega para aquela mulher, quando Jesus pede a ela que lhe dê água, e ela conversa com Jesus. Aí Jesus diz assim para ela: se você bebesse, se você me pedisse da água, eu lhe daria, você nunca mais teria sede. Aí ela disse assim: Senhor, então me dê dessa água,
Aí Jesus diz para ela assim: vá buscar o seu marido. Aí ela disse: eu não tenho. Aí Jesus disse: você respondeu bem, porque você já teve 5, e o que tem agora não é seu. Aquela mulher é um tipo de Israel. Israel adulterou com Baal, com Acera, com Tammuz, vários deles. Então tem 5 lá que são muito especial da adoração de Israel com eles. Os deuses Baal, Tammuz, Acera, tem mais 2. Mas Jesus disse que ela teve 5 e o que tem agora não é dela. Aí ela olhou para Jesus assim e disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. És tu o Messias? Ela disse: sou eu que falo contigo. Então ela se quebranta e ela se converte ali. E ela sai, esquece a água, o cântaro que ela foi buscar e vai embora. E ela chega na cidade. A Bíblia diz que ela fala para os homens. Fala para os homens daquela cidade: ei, eu encontrei um que disse tudo sobre a minha vida. Será que não é ele o Messias? Ei, eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Será que não é ele o Messias? E os homens daquela cidade, quando olharam para ela, qual é a lembrança que tiveram? Mulher, tu já tivesse 5 maridos e apareceu outro agora? Mas presta atenção, ela teve 5 e estava com agora que não era seu. Fez 6 e chegou o 7º, o perfeito. Diga aleluia. Chegou o perfeito. Jesus estava dizendo: eu sou o verdadeiro esposo de Israel, e Israel vai aceitar isso no final de tudo. Mas a noiva dele precisa aceitar agora. E ela não pode ser, a noiva do Senhor não pode ser insensata. Lembre-se que o Espírito Santo está falando para a sua noiva, para a noiva de Cristo. Aliás, vou separar aqui, embora eles sejam um, falando para a noiva de Cristo, e ele tem a responsabilidade de aprontá-la. Amém? Talvez a gente chegue lá. Então Jesus conta uma parábola também em Mateus 25 das 10 virgens, representando ali a noiva de Cristo. É muito claro o texto, porque diz que à meia-noite ouviu-se a voz dizendo: lá vem o noivo. Então, se veio o noivo, foi buscar. Aquelas virgens eram a noiva. Não que Jesus tenha muitas noivas, mas é porque a igreja é representada por muitas pessoas e a noiva do Senhor. Mas ali Jesus, o texto conta, Jesus disse que tinha 5 que eram imprudentes, nécia, que não se preocuparam em se aprontar. Percebamos que a responsabilidade de se aprontar é da noiva. Temos o ajudador, o Espírito Santo, que está guiando a noiva do Senhor. E de repente, quando ouviu-se a voz: eis lá vem o noivo. Então todas elas se despertaram, e aquelas que não foram prudentes olharam para suas lamparinas, estavam se apagando. E chegou para as outras e disseram assim: ei, dá-nos do teu óleo, para que as nossas lamparinas não se apaguem. O que foi que as 5 prudentes disseram? Não, saiam, vai ver se vocês compram para vocês. Isso é sério? Por que é sério? Porque a noiva do Senhor, a verdadeira noiva, aquela que é fiel, precisa estar com a sua lamparina cheia e com reserva de óleo. Você tem reserva de óleo? Você tem? Então olha para o teu irmão e toca no ombro dele e diz assim: não precisa você sair para ir buscar óleo fora. Receba agora, que eu repartilho com você. Amém? Amém?
Essa é a responsabilidade da noiva. Repartir o óleo, repartir a unção. Amém? Agora presta atenção. Que tipo de noiva você gostaria de encontrar para seu filho? Vamos aqui no nosso tempo, na nossa caminhada aqui na terra. Quem aqui já casou filho? Filho, levante a mão. Quem já casou filho? Muito bem, estou vendo aqui algumas pessoas. E por que essa pergunta? Porque quando o Espírito Santo falou no meu coração, uma noiva para um noivo exigente, o Senhor me levou a refletir a experiência de um casamento na terra. Eu casei, eu e minha amada, nós casamos 2 filhas, não casamos filho. E é diferente a sensação, a emoção de quem casa filho e de quem casa filha. E o Espírito Santo me levou até a perguntar a algumas pessoas. E eu perguntei a algumas pessoas, conversei com uma mulher que casou 4 filhos. E eu disse assim: qual era a sua maior preocupação com a noiva do seu filho? Não com o seu filho. Qual era a maior preocupação que você tinha com ela? Ela olhou para mim assim e disse: pastor, sabe, a minha maior preocupação era saber se ela iria cuidar do meu filho bem, se ela iria ser fiel a ele, se ela iria honrá-lo, se ela iria cuidar dele direitinho, não seria ciumenta nem briguenta. Eu ficava preocupado com essas coisas. Eu digo: e era. Você não se preocupou com a beleza da noiva, não? Não, ela podia até ser bela, não importa se por dentro ou por fora, mas que ela fosse fiel ao meu filho. Fidelidade. Perguntei a outra mãe e houve igualdade na resposta. Eu me preocupava tanto se ela iria cuidar dele direitinho, se iria fazer a comida para ele do jeito que eu gosto, se ia lavar a roupa para ele do jeito que eu gosto. Veja a preocupação. E fui para a minha análise também. É claro que eu casei 2 filhas e minha esposa também, mas a preocupação é diferente, porque quando uma mãe que está aprontando uma filha para o casamento, quem já casou filhas aqui? Filha, quem já casou? Muito bem, ali ó, a mãe da pastora Albânia está ali. Há uma preocupação muito grande de olhar para a beleza. O vestido, como não, minha filha, falta ajeitar isso aqui. Olha, o véu tem que ter muito cuidado. A atenção é para a noiva. Então é diferente. Quando se casa um filho, a atenção é para o que a noiva vai fazer ou como ela vai tratar o filho. Deus tem essa preocupação de como a noiva do seu filho irá tratar. Você sabia disso? A Bíblia diz que ele tem ciúme. Já perceberam? Tem um texto aqui que me chamou muita atenção. Deixa eu ver se eu chego para ele. Lá em Cantares. Aliás, Cantares é um livro que a gente usa muito para falar de casamento, de relacionamento, mas é um livro que aponta diretamente para o amado das nossas almas, amém? Para Jesus. Ali fala de tantas coisas. Eu quero ver se eu vou logo para esse texto aqui que eu separei. É Cantares, capítulo 8. Pronto. Já quero adiantar alguma coisa aqui. Quem achou? Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração. Isso aqui já está falando do cuidado de Deus com a noiva. E é algo que aponta diretamente para o relacionamento de Cristo com a noiva. Quem foi que colocou um selo no nosso coração? Jesus. Em João 20, 22 diz que
Eles estavam todos reunidos, Jesus chegou e soprou neles o Espírito. Recebei o Espírito, sobrou nele, ele nos selou com o Espírito. A palavra nos diz que nós fomos selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos provocar ciúmes ao Senhor. Olha, gente, quem está entendendo? Nós não devemos provocar ciúmes ao Senhor. Ou seja, eu não devo, você como noiva não deve provocar ciúmes ao Senhor. Não tem que estar flertando com nada desse mundo, flertando com os seus próprios desejos, flertando com coisas, com o pecado. Nós não podemos fazer isso, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme. Mas existe uma expressão que o Espírito Santo me levou a entender um pouco mais. Eu disse assim, meu Deus, como é isso que está aqui? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. E o Senhor teve um amor por nós, amor de morte. Sim ou não? Ele nos amou tanto que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos amou tanto que morreu para constituir a sua noiva. O amor é duro como a sepultura. Agora escute a descrição do ciúme. O ciúme é duro como a sepultura. Perdão. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúme. Por que o Senhor está dizendo isso? Só quem entende essa expressão é quem um dia foi traído. Uma vez, uma pessoa me procurou, logo cedo, ainda estava escuro, ligou para mim: pastor, eu estou aqui em tal lugar assim sentado, e estou precisando falar com o senhor. O senhor pode vir aqui? Eu disse: posso. Isso há muitos anos atrás. Eu ainda não conhecia ninguém daqui da Ebenezer, muitos anos. E quando eu cheguei lá, esse homem estava sentado na calçada, aos prantos. E preste atenção, igreja, noiva do Senhor. E Deus está trazendo esses exemplos para que eu e você, a gente não venha agir dessa forma, porque isso machuca o coração de Deus. E esse homem ali, eu disse: que foi que houve? E ele disse: pastor, ore por mim que eu estou muito mal. O que foi que houve? A minha esposa, debruçada, de joelho na minha cama, orando a Deus para que eu morresse, porque não queria mais nada comigo, porque eu era um lixo, porque eu era isso, aquilo. A Bíblia diz que o ciúme é duro como a sepultura. A Bíblia diz, queridos, e eu fui entender também, que a Bíblia intercede, que o Espírito Santo intercede por nós com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Não pense que esses gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo intercede por nós, seja para a gente receber ou ganhar alguma coisa. São gemidos inexprimíveis quando a gente não está andando direito com o Senhor. Ele chora, ele clama, com gemidos inexprimíveis, e ele clama ao Pai, diz: Senhor, eu vou cuidar da noiva. Conhece aquela história que Jesus conta também? Que o Senhor foi procurar fruto naquela videira e não achou, e disse assim: arranque, jogue fora, porque há 3 anos eu procuro fruto e não dá nada. Aí o Espírito Santo diz assim: não, Senhor, não arranque agora não, deixa eu cuidar, deixa eu cavar a terra, arar, botar estrume, e daqui a 1 ano o Senhor volte. Se ela não tiver fruto, o Senhor corta e joga fora. Deus está falando comigo, está falando com você. Como você tem tratado a noiva dele? Como você tem tratado a noiva do Filho de Deus? Não é para você olhar de lado, é para você olhar para você mesmo, é para eu olhar para mim mesmo. Como eu estou tratando? Eu quero ter intimidade, eu quero ter fogo, paixão,
Mas se não tiver relacionamento estreito com o Senhor, não tem intimidade, não tem fogo, não tem paixão, só tem palha. E palha não permanece no céu, ela é queimada. O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento sincero. Um relacionamento sincero. Quem está entendendo diz amém. Deus faz sim. Deus quer intimidade. Deus derrama fogo. Aliás, os olhos do nosso amado são como chamas de fogo. Deixa eu me turmar aqui. Então, que tipo de noiva você gostaria de encontrar para o seu filho? Então, se nós gostaríamos de encontrar para os nossos filhos uma noiva que seja prestativa, confiante, fiel, imagine Deus para o seu filho. Mas a Bíblia diz que nós lemos que a noiva já se aprontou, amém? Você já se aprontou? Diga amém. Deixa eu me turmar aqui. Agora tem algo que a noiva, para ela agradar o noivo, e tudo que a noiva deve fazer deve ser em torno de agradar o noivo, sim ou não? Porque a noiva que se mostra leviana para com o noivo, verdadeiramente ela não quer se casar com ele. E é possível acontecer isso, pastor? É sim. Entre os relacionamentos da terra aqui, a gente conhece histórias desse tipo, tanto de noivo como da noiva que desistiu do casamento. Por quê? Porque não considerou um ao outro, quebrou as juras, as promessas. Deus detesta aqueles que quebram as promessas com Ele. Deus, Ele não se agrada da sua noiva que bota a mão no arado e olha para trás. Então é preciso conhecer o noivo. Você conhece o seu noivo? Igreja, como noivo, você conhece o seu noivo? Ou você está no meio daquelas, ou da noiva que não se preocupou com Deus, não estava nem aí. Eu não sei a hora que ele vai chegar, não, eu vou de todo jeito. E o que é de todo jeito? Só vai quando quer. Hoje eu não estou com vontade, não vou. Vai orar de novo, não vou orar. Lê a Bíblia. Como você vai se relacionar com o seu noivo se você não o conhece? Como você vai botar o perfume que ele gosta, botar a roupa que ele quer que você use? Como é se você não o conhece, se você não sabe a cor que ele gosta, de nada? Para criar um ambiente de intimidade, é preciso conhecer. Conheça o seu noivo, conheça seu irmão, seus amigos, agrade-o. Faça o cuscuzinho que ele gosta. Débora, minha sobrinha, está ali. Ela está assim: pastor Maurício, tio, pastor Vanderlei podia ser seu filho. Puxa, que conversa é essa? Me surpreendeu com essa conversa, porque o senhor gosta de botar cuscuz na sopa, ele também gosta. Eu já vi tanta coisa que o senhor gosta, o pastor Vanderlei gosta do mesmo jeito. Glória a Deus por isso, né? Estamos afinados no mesmo espírito, glória a Deus. Mas é preciso conhecer o noivo. Em Cantares a gente já vai ver algumas coisas a respeito do noivo. Diz assim, Cantares 1:3: de meu amado é para mim um ramalhete de mirra, Cristo é
cheiroso somos o bom perfume de Cristo, está lá, escrito em 2 Coríntios 2,15. Meu amado é lindo, Cantares 1,14, ele vai descrevendo. Agora tem uma coisa que você precisa saber, que nós como noiva de Cristo precisamos saber: Ele quer o amor da noiva só para Ele, amém? Ele é ciumento, e o apóstolo Paulo vai dizer assim: não provoque ciúme ao Senhor. Por quê? Porque se eu provocar ciúme ao Senhor, sem se importar com as coisas dele, como aquelas 5 nécias, não se importaram, não, é como se fosse de qualquer jeito, eu vou, não entendeu ainda, que a noiva vai morar no céu, é o seu lugar, irmão. Precisa se acostumar com as coisas dos céus aqui na terra, porque se você não se acostumar com as coisas dos céus aqui na terra, quando chegar lá você vai ficar deslocado. E o céu é amor, o céu não tem ódio, não tem rancor, não tem briguinha, não tem ren-ren, não tem fofoquinha, no céu não tem nada disso. A noiva que gosta dessas coisas aqui na terra, como é que vai ficar ambientado desse jeito no céu? Não vai. Presta atenção. A noiva que despreza as coisas do noivo, como é que ela vai ficar no céu? Se ela não liga, não, vai de todo jeito, não precisa botar muito óleo na lamparina não, tá bom, vai se acabar logo. Eu vou acabando logo essa por aqui, depois desse mais azeite. Não vou não. Quando o noivo chega, eu acho que uma disseram assim para outra: quando o noivo chegar, a gente vê o que é que faz. Não faça isso não. O seu noivo teve tanto esmero por você, e ele quer isso da gente, e ele tem direito de querer isso de nós, da noiva. Tem ou não tem? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nessa expressão, Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecador, mas Ele nos amou primeiro, reticência, e quer também o nosso primeiro amor, que Ele seja o nosso primeiro amor, amém? Sobre todas as coisas. Agora, Ele quer o amor da noiva só para Ele. Marcos 10. Corra não, noiva, fica aí. Marcos 10. Presta atenção. 29, 30 e 31. O Senhor respondendo a uma pergunta de Pedro e dos apóstolos também. Versículo 28, Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto ainda nessa terra, tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e filhos, campos e perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ele vai dizer que Ele quer que a gente deixe todas essas coisas. É claro que o Senhor não está dizendo para a gente ser imprudente com a nossa família, não é isso, mas Ele está falando do amor primeiro. Em outro lugar Ele diz: aquele que não deixar essas coisas para trás não é digno de mim. Porque Ele tem ciúme. Ele quer sim na nossa vida o primeiro amor, porque Ele nos amou primeiro. E por que Ele tem esse direito? Porque Ele pagou o alto preço. Amém? Precisamos ter essa consciência, antes de deixar que o desdém do Evangelho, do servir a Deus, tome conta de nós. A gente precisa pensar nessas coisas. Ele pagou um alto preço. Se eu estou aqui, é porque Ele derramou o seu sangue na cruz. Ele pagou um alto preço. Isso está lá em Pedro 1,18.
Ainda em Cantares 8:6, que nós já lemos, diz que Ele colocou o selo no nosso coração, que eu já citei aqui, mas eu quero ler ainda Efésios 1:13 e 14, falando sobre o selo. Efésios 1, Efésios 1, 13 e 14 assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados para Ele, fechado, jardim fechado, e Ele quer essa exclusividade. E você tem feito isso? Você tem se fechado para o seu amado, se trancado para Ele, ou a vida está indo assim? Queremos sim ter intimidade, o nosso coração queimar e arder por Ti, por Jesus, mas nada dessas coisas acontecerá se a gente não levar em consideração o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Sem relacionamento profundo com Deus, o fogo não pega, a paixão não arde, os nossos desejos estarão sempre em primeiro lugar. Mas Ele quer o primeiro lugar da nossa vida em tudo. É para a noiva pensar. Há a promessa, uma promessa de um casamento, e não vai falhar, porque o que prometeu Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca fez e nem fará promessas que não possa cumprir. Há uma festa nos esperando. Apocalipse nós lemos, Jesus, quando aqui esteve, Ele falou isso. Ele disse que iria preparar esse lugar, e Ele tem um desejo ardente no seu coração de estar com sua noiva, e essa noiva está aqui presente. Essa noiva está aqui presente. Ele tem ciúme, e Ele vem. Você crê? Ele vem. Vamos ler Cantares, versículo 2:8. Ele vem e não tardará. Cantares 2:8 diz assim: esta é a voz do meu amado, ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Jesus está às portas. Ele está à porta. E nós, como noiva, que temos feito? Negligenciado o compromisso que temos com o noivo. O noivo diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta para Ele entrar, Ele ceará contigo. Essa não é uma mensagem para o não crente, é para a sua noiva. Porque quantas vezes Ele está batendo na porta da nossa própria vontade, e a gente diz não. A gente muitas vezes sabe até a vontade do noivo, mas diz não. Que tipo de noiva é essa que diz não para o noivo? Certamente ela não deseja
se casar com ele. Um dia, uma noiva nécia chegou para mim, cheia de problemas. Eu disse assim: você precisa voltar para Jesus. E ela disse assim: mas eu não quero. Por que você não quer voltar para Jesus? Porque eu sei o que Ele quer de mim. Porque eu sei o que Ele quer de mim. Presta atenção. E eu não quero deixar, porque se eu voltar para Jesus, eu não vou poder fazer isso, que Ele não quer que eu faça. Não pode haver um relacionamento entre duas pessoas que andam na contramão. Não pode haver. Jesus falou para aquela mulher samaritana, disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A esses tais o Pai está buscando, está procurando. O grupo de pessoas que Jesus está procurando, quem é aquele que eu adoro em espírito e em verdade. E tem um grupo de pessoas também procurando Jesus. Tem ou não tem? Se Deus está procurando pessoas, existem pessoas procurando Jesus. Mas quando essas pessoas estão procurando Jesus, se encontram com Jesus, Ele tem algo para essas pessoas. E Jesus é o perfeito, e as pessoas que somos nós somos imperfeitas. E quando o perfeito, que é Jesus, diz assim: olha, você precisa mudar nisso, eu que sou perfeito, eu digo: não, Senhor, não vou mudar não, eu vou fazer assim. Quem é que está errado? Aí o noivo diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai-vos uns aos outros. Não haja entre vós intrigas. Cada um considere o outro melhor, maior do que a si mesmo. A Bíblia nos ensina, que é a palavra do noivo, que nós não devemos responder segundo a ofensa recebida. Queridos, então, pessoas que somos nós, estamos indo ao encontro de Cristo, e Cristo, Ele está vindo ao nosso encontro, mas nós somos imperfeitos e Ele é perfeito, e aquilo que está em nós não pode prevalecer. Não pode prevalecer. O que pode prevalecer é a vontade dEle, porque o noivo é puro, é santo. Amém? Puro é noivo e é santo. Então, se nós queremos ter um relacionamento profundo com o noivo, nós precisamos ceder. E num relacionamento da noiva que é imperfeita nesse estágio, porque ela já está pronta na eternidade, e a noiva é bela, é bonita, é linda. Está lá escrito, ela é linda, porque ela foi lavada e purificada no sangue de Jesus. Nós precisamos entender isso. E eu quero concluir lendo Cantares 2, de 1 a 12 com vocês. Quem achou Cantares? O noivo, o teu noivo, ele quer ter um relacionamento mais profundo com você. Se nós entendemos que a linguagem é particular, não é para o outro que está do nosso lado, nem para o esposo, nem para a esposa, é para cada um em particular. Ele quer ter um relacionamento especial, porque ele vem e Ele está trazendo os seus galardões. Amém? O que você vai apresentar a Ele como noiva? É a sua lamparina cheia ou vazia? Então o Cantar diz assim: eu sou a rosa de Saron. Esse é o seu noivo, o nosso noivo. O lírio dos vales.
Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E falando da noiva. Qual é a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, sala do trono. Você sabe quem é que tem direito a entrar na sala do trono? A noiva. Eu preciso falar algo e encerrar, mas o Espírito Santo está me mostrando algo. A gente precisa entender, e esse entendimento não tem que ser transferido para outro. Ah, não, mas é porque ele sabe. Não é para todos. É para todos. Aqueles que Deus tem colocado em posição, talvez, de nos ensinar, e para aqueles também que estão na posição de ser ensinados. Mas o entendimento é para todos. E nós não devemos diminuir o noivo, não devemos diminuir Deus, porque Ele diz que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Mas o Espírito está me levando agora a um texto que eu nem coloquei aqui. Quando eu li isso, levou-me à sala do banquete, eu me lembrei de Esther. Esther é um tipo da noiva. Apocalipse vai dizer que as orações dos justos chegaram ao trono da graça. A Bíblia nos diz que o véu do templo foi rasgado, e quem é que pode adentrar, senão a noiva? Aquela que foi comprada, lavada com o sangue de Cristo. Então é você, esse entendimento é para todos. Então você tem o direito, porque o teu noivo lhe outorgou esse direito de você entrar na sala do trono. A Bíblia é mais clara ainda. O apóstolo Paulo diz que ele nos assentou em Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, controle e dominação desse mundo. É você, noiva. Não se inferiorize, não se sinta pequena, porque você é grande. Você é grande, noiva. E Ele quer ter intimidade, sim. Ele quer que o fogo pegue, Ele quer que a paixão aumente cada vez mais. E a leitura continua dizendo assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. A Esther entra na presença do rei para fazer o quê? Interceder. Foi ou não foi? Interceder. A noiva intercede. Não fique se amoletando na oração dos outros, mas você só vai ter fé e força para orar por você e pelos outros se você tiver intimidade com o noivo. Sem intimidade você não vai ter o fogo da oração, a paixão ardente. É preciso buscar. Quem está entendendo diz amém. Quem é noiva aqui ainda, levanta a mão. Prudente, amém. Então vamos lá, terminando. Versículo 5 do capítulo 2 de Cantares: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Vê só, gente. Você acha que Jesus ainda tem amor por você? Sim ou não? Ele expressa esse amor na ceia. Eu vejo isso. Ele diz assim: desejei muito comer convosco esta última ceia, porque não a faremos outra vez, senão na casa do meu Pai. Aí ele segue dizendo aqui: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem despertei o meu amor, até que o queira. Aleluia. Você quer o amor do seu noivo? Então desperte ele. Mas você precisa querer despertar o amor do noivo. É você dizer assim: seja feita a tua vontade. Aleluia. Ainda que seja
contrário àquilo que você está querendo ou pensando, ou que você acha até que é bom para você. Não, mas assim seria melhor. Mas, meu Senhor, seja feita a tua vontade, até que desperteis o meu amor, até que queira verdadeiramente, sabe? Porque tem gente que não está querendo o amor do noivo, está querendo as benesses do noivo, porque o noivo ele é rico, ele é poderoso, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o leão da tribo de Judá, é aquele que fecha a porta e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Esse é o teu noivo. Mas tem gente que está querendo só o poder do noivo, não quer despertar o amor do noivo. Desperta, te apronta. Esther se aprontou para entrar na presença do noivo. Não pode ir de qualquer jeito, gente. Não faça a obra do Senhor, do seu noivo, quando dá para fazer, quando está com vontade. Se algum de nós aqui estava na qualidade daquelas imprudentes, se torna prudente hoje, porque o que Jesus conta ali é verdade. Eis, lá vem o noivo, e as que estavam prontas pegaram suas lamparinas e foram receber o noivo, e as outras, ei, me dá um pouquinho do teu azeite, me dá. Não, vão comprar. E quando elas saíram, o noivo chegou, e quando elas voltaram, batendo na porta, abre a porta, abre. Não vos conheço. Quem ainda está com o noivo diz amém. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queiras. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Ele está sempre olhando para nós. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Está falando para a igreja: levanta-te e vem. Vem pura, vem com lábios puros, com palavras que edificam, não com palavras que destroem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chegou. Aleluia. O tempo de cantar chegou, Ebenezer. Passou a chuva do impedimento, passou a chuva do será que vai dar certo? Passou a chuva. O teu noivo, o teu Senhor te direciona, Ebenezer. O tempo de chegar cantou. O tempo de cantar chegou. Inverti. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Esta é a palavra do Senhor para a noiva dele nesse lugar, que é formosa. Amém? Fique em pé. Vamos cantar com alegria. O tempo de cantar chegou. É possível? Cadê? É possível, Tiago? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Cantar com intimidade, cantar com fogo, cantar com paixão. O que passou, passou. E agora um novo tempo. Um noivo trazendo uma roupagem nova para sua noiva, lavada e purificada no seu próprio sangue. Amém? Vamos cantar com alegria o tempo de cantar.